O episódio Botafogo e Figueirense, como foi aquilo para você? O que aconteceu exatamente? Como você lê esse episódio todo? Eu lido de duas maneiras. Primeiro que, assim, detesto errar. E foi até difícil para mim reconhecer o erro, porque foi um erro milimétrico, né? Até hoje tem dúvidas, mas eu reconheço. Em um lance eu acertei, não tenho dúvida. Mas no outro lance, realmente, foi um lance muito difícil. Enfim, e eu trabalhei com o que eu vi no campo. Flávio, você me conhece há muito tempo, sabe da minha integridade. Óbvio. Eu jamais atuaria se não fosse pautada na minha convicção, e trabalhei com a minha convicção ali. E, infelizmente, me equivoquei num grande jogo, né? Num jogo espetacular, assim. Graças a Deus, como você disse, eu tive o privilégio de ser uma profissional, de atuar com os melhores, de estar entre os melhores e de estar nos grandes jogos. E eu sabia também que em um determinado momento da minha carreira, como todo atleta, a gente vive altos e baixos e que essa hora ia chegar, né? Eu já tinha tido uma situação aqui no Paulista, que foi no Sansão, uma situação de impedimento, que eu admiti publicamente, foi a primeira árbitra a ir a público reconhecer um equívoco naquela ocasião. Eu já tinha personalidade novinha, hein? Já tinha personalidade no ano de 2007, na direção do Coronel Marinho. E aí depois tive a honra de fazer umas quartas de final. Eu fiz a final da Copa do Brasil em 2006, Flamengo e Vasco. Fiz uma quarta de final lá em Pernambuco, espetacular, com a equipe, inclusive do Figueirense, jogando. Então eu sabia como o Figueirense jogava, como a defesa do Figueirense jogava. E ganhei de presente aquela semifinal, Maracanã lotado, e eu agi com a minha convicção. E um lance milimétrico, e eu digo que se eu tivesse o VAR, aquele erro não teria acontecido. Foi seu último jogo, aquele? De grandeza, não, porque eu tenho uma fênix tatuada, não vou poder mostrar para vocês aí, porque eu já não estou com o corpo de 2007. Passaram alguns anos. Eu digo que eu tive um jogo mais grandioso, que foi a volta por cima, e aí eu agradeço à Federação Paulista por acreditar em mim e por me permitir fazer o Campeonato Paulista 2008. Agradecimento especial ao Coronel Marinho, ao presidente naquela época, Marco Polo Deonero, ao Reinaldo, que trabalhava na instituição. A gente tem que ser grato a algumas pessoas, porque eu tinha um sonho que era voltar para o futebol, e depois eu abandonei quando meu pai faleceu. Eu digo que eu deixei o campo junto com meu pai, né? Mas Botafogo foi o grande jogo, da grandeza, da importância. Mas eu acho que o grande jogo foi Guará e Ponte Preta, semifinal do Paulista 2008, em que a Ponte Preta se consagra, vai para a grande final depois de 3-0. E ela ganha ali. E eu tive naquele jogo, eu bandeirei aquele jogo com muita hombridade, com muita honradez, enxergando a minha mãe a cada minuto, e falei assim: meu Deus, como o senhor é bom. Eu voltei para o campo e mostrei de realmente que eu tenho o dom para isso. E foram decisões importantíssimas. Então eu acho que o grande jogo assim foi esse, porque aí depois meu pai piorou, enfim, eu acabei abandonando, fui viver outras experiências. Mas acho que o grande jogo da minha carreira que eu guardo, porque eu fiz uma brincadeira com os amigos, a gente estava no churrasco, eu era apelidada de cajuzinho, porque todo mundo bebia, eu só tomava suco de caju porque era de baixa caloria. E a gente estava na brincadeira, e os meus amigos falaram assim: Ana, você acha que você volta para o Paulista? Eu falei: estou trabalhando para isso, e se eu voltar para o Paulista e fizer a semifinal, eu vou fazer a minha primeira tatuagem, que é uma fênix. Porque eu acho que tinha a ver com o contexto. E, menino, não é que eu fiz 5 jogos e o 5º foi a semifinal, Guará e Ponte Preta, Guaratinguetá e Ponte Preta, Kleber Wellington Abad, o árbitro, Ednilson Corona, assistente 1, e Ana Paula Oliveira, assistente 2. E ali eu pensei comigo assim: se eu deixar a arbitragem hoje, eu deixo de forma digna, porque o que aconteceu o ano passado realmente foi circunstâncias de um jogo. Sem dúvida. E que não me deixaram voltar, né? Porque eu estava escalada na semana
Você sabe disso, né? Sim, O jogo aconteceu numa quarta, eu estava escalada num jogo no domingo, que se tivessem deixado eu ir, eu teria provavelmente... Tenho certeza que teria feito um grande jogo e teria mostrado que ali foi uma situação pontual. Claro. Mas eu não tive esse direito naquele ano, né? Mas voltei com hombridade, comi muita grama, voltei a fazer, como a gente fala, a beijar o chão, né? O chão de terra, porque quando a gente começa a carreira, a gente vai no chão de terra, no piso vermelho. Quando a gente chega no estrelato da arbitragem, a gente pisa em grandes gramados como Morumbi, Allianz, Arena, né? Que aí a gente diz que é a nata, né? Eu amo campo de futebol. Então voltei pro terrão com muito orgulho, porque é de lá que eu vim. Amassei muito barro para conseguir chegar nessa semifinal. Então cheguei com propriedade, cheguei por méritos e deixei esse legado aí para as meninas que preconceito tem, não é fácil o nosso dia a dia, avançamos muito, evoluímos muito, mas mulheres em postos importantes que se destacam ainda é novidade.